E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. É isso aí. Que tá chegando agora, eu sou o Pedro. E eu sou o Lucas. E também com a gente. E a Gabi. Prontos para mais um mergulho no mundo das relações internacionais. Hoje o tema é delicado, A gente vai falar sobre o que aconteceria se, sei lá, por um acaso a Terceira Guerra Mundial estourasse amanhã. Pois é. É. A gente sabe que a coisa tá meio tensa por aí, né? E com essas tensões geopolíticas todas escalando, a gente achou que seria importante, por mais assustador que pareça, discutir essa possibilidade, né? Sim, sim. O Brasil tá preparado? Boa pergunta. É a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. A gente separou um material bem interessante que analisa esse cenário. E a primeira coisa que me chamou a atenção, bom, a gente já vê, né? Uma polarização, né? Em blocos. De um lado, a gente teria provavelmente os IUA e a OTAN. Do outro, Rússia e China. E aí cada um com seus aliados estratégicos, né? Exatamente. A Rússia, por exemplo, tem laços fortes com o Irã, com a Coreia do Norte, enquanto os IUA, tradicionalmente, né, se junta com o Japão, Austrália, Reino Unido, e a China, né? A China. Cada vez mais influente no mundo. A China crescendo bastante. Então realmente ela seria um jogador decisivo em qualquer conflito. E aí, a Gabi, queria te ouvir. O Brasil, né, sem alianças formais com nenhum desses blocos, como é que a gente se encaixaria nesse quebra-cabeça geopolítico todo? Essa é a grande questão, né, Pedro? Manter a neutralidade nesse cenário, e esse é um desafio enorme. A gente sabe que, historicamente, né, o Brasil tem optado pela neutralidade em vários conflitos. Mas a gente também já participou ativamente de guerras, né? A Segunda Guerra Mundial está aí para mostrar. Agora, no contexto de uma Terceira Guerra Mundial, com essa polarização que a gente já observa hoje, a pressão para escolher um lado ia ser gigantesca. E aí, Lucas, entra em cena um fator que complica ainda mais a situação. Os interesses econômicos. Verdade. O Brasil tem laços comerciais fortíssimos, tanto com os EUA quanto com a China. Imagina o impacto na nossa economia se a gente tiver que cortar relações com um dos dois. Isso é um golpe duríssimo. A gente depende da China, por exemplo, para a exportação de commodities, né? Soja, minério de ferro. E os EUA são um parceiro comercial fundamental. Investe pesado em diversos setores da nossa economia. E para complicar ainda mais, né, o Brasil também faz parte do BRICS, que inclui Rússia e China. Então essa proximidade com o bloco oposto à OTAN ia gerar um dilema diplomático enorme. Com certeza. E Gabi, pensando em termos militares, será que a gente teria a capacidade de resistir a pressões de ambos os lados? Olha, as Forças Armadas brasileiras são respeitáveis, né? Principalmente aqui na América do Sul. Mas não tem como comparar com as grandes potências. Se a gente fosse arrastado para o conflito. Nossa capacidade de atuação ia ser bastante limitada. Ou seja, mesmo que a gente quisesse entrar na briga, provavelmente não faria muita diferença no resultado final. Nesse cenário, a gente precisa ser realista, né? O nosso foco estratégico deveria ser proteger os nossos interesses, né? Sim. E isso pode significar justamente ficar de fora. E aí, Lucas, será que a gente conseguiria se manter neutro? Essa neutralidade seria respeitada? Boa pergunta. A gente vê, né, historicamente, países como a Suécia, a Suíça, conseguiram ficar de fora de grandes guerras. Mas será que a gente conseguiria repetir esse feito num cenário tão intenso como o de uma Terceira Guerra? Essa é a questão. A gente precisa analisar o que permitiu a neutralidade desses países no passado. A Suécia, por exemplo, né? Ela se beneficiou da localização geográfica, estratégica, e da capacidade de dissuadir potenciais invasores. A Suíça, além da sua tradicional neutralidade, né? Também desenvolveu uma defesa territorial forte. E um sistema bancário que a tornava útil para todo mundo. Então, será que o Brasil conseguiria replicar esses elementos? A gente tem uma posição geográfica diferente, né? Uma capacidade militar menor. E a nossa economia é muito mais integrada ao sistema global. Replicar o modelo da Suécia ou da Suíça parece complicado. Parece. Mas a gente pode tirar algumas lições importantes dessas experiências. Sem dúvida, a gente precisa pensar em como fortalecer a nossa capacidade de dissuasão, diversificar nossos parceiros comerciais e garantir que a nossa neutralidade seja vista como vantajosa para todo mundo. E aí, Gabi, além dessa questão da neutralidade, tem outro ponto que me preocupa. Será que essa guerra
mesmo que começasse lá do outro lado do mundo, poderia respingar na América do Sul. A gente costuma se ver como uma região distante dos grandes conflitos. Uhum. Mas será que essa distância seria suficiente para proteger a gente? Essa é uma pergunta difícil, né, Pedro? É verdade que a América do Sul é vista como uma região periférica. Mas a gente não pode esquecer que a China e a Rússia têm expandido sua presença militar por aqui. Principalmente na Venezuela e na Argentina. E essa presença militar, Gabi, pode ser vista como uma ameaça para os UA, né? Sim. Será que a gente correria o risco de ver os americanos intervindo na região? Com certeza. Se os UA interpretarem essa crescente influência da China e da Rússia aqui na América do Sul como uma ameaça direta, a gente não pode descartar essa possibilidade de uma intervenção, seja de forma direta ou indireta. E aí, Lucas, quais seriam as consequências de uma intervenção americana para o Brasil? Olha, as consequências seriam imprevisíveis, né? A gente pode imaginar alguns cenários, né? Os UA poderiam pressionar o Brasil a se juntar a eles no conflito, oferecendo apoio militar e econômico em troca, ou então poderiam tentar isolar o Brasil diplomaticamente, impor sanções econômicas caso a gente optasse por ficar neutro. Seria uma situação extremamente delicada, né? A gente seria obrigado a fazer escolhas difíceis. Ponto com consequências potencialmente desastrosas. Uma intervenção americana aqui na América do Sul traria um nível de instabilidade que a gente não vê há décadas. E mesmo que a guerra não chegasse de fato aqui na América do Sul, os impactos econômicos e sociais seriam inevitáveis, né? Com certeza. A gente está falando de preços de commodities nas alturas, ponto de exportações prejudicadas, segurança alimentar em risco. A economia global entraria em colapso. E a gente, como um país dependente do comércio internacional, ia sentir o impacto de forma brutal. A gente está falando de inflação galopante, desemprego em massa, escassez de alimentos. Um caos total. E a gente nem mencionou o problema dos refugiados. Verdade. Imagina um fluxo de pessoas desesperadas buscando abrigo no Brasil. Uma guerra dessa magnitude ia gerar uma crise humanitária sem precedentes. Milhões de pessoas seriam forçadas a abandonar suas casas, fugindo da violência, da miséria. E o Brasil, né? Com essa tradição de acolhimento, teria que lidar com um número colossal de refugiados. Seria um desafio humanitário colossal. A gente já tem dificuldades para lidar com o fluxo de refugiados venezuelanos, né? Imagina o que aconteceria se a gente tivesse que acolher milhões de pessoas de diferentes partes do mundo. Nossa. A gente ia precisar de uma estrutura gigantesca para receber, abrigar, alimentar, integrar essa massa de refugiados. Seria um esforço logístico e financeiro sem precedentes. Realmente. Gente, essa conversa está me deixando cada vez mais apreensivo. E a pergunta que não quer calar é: o Brasil está preparado para enfrentar um cenário tão catastrófico como esse? Essa é a grande questão, Pedro. E, sinceramente, eu não tenho certeza se a gente tem as respostas. Mas uma coisa é certa, a gente precisa começar a pensar sobre isso agora, antes que seja tarde demais. Com certeza, a gente precisa se preparar para o pior, torcendo para o melhor acontecer, né? E para começar essa preparação, a gente precisa entender a fundo os desafios, né, que a gente enfrentaria numa situação como essa. E essa é a missão do nosso podcast, né? Trazer essas discussões à tona, de forma clara e acessível, para que a gente possa juntos construir um futuro mais seguro e próspero para o Brasil. Com certeza. E aí, galera, o que vocês acham? Diante de tudo isso, o Brasil está preparado para uma terceira guerra mundial. Ou a gente precisa correr contra um tempo para fortalecer as nossas defesas, garantir a nossa sobrevivência nesse cenário caótico? Deixem suas opiniões nos comentários. A gente quer saber o que vocês pensam. É isso aí. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio de Relações Internacionais em minutos. Sei. A gente volta em breve com mais análises e debates sobre os temas mais importantes da geopolítica global. É isso aí. Até a próxima. E a gente precisa ter em mente também, né, que uma terceira guerra mundial não seria como as guerras do passado. A gente está falando de um conflito com múltiplas camadas, né? Que vão muito além do campo de batalha tradicional. Verdade. A gente precisa se preparar para um cenário de guerra híbrida, né? Com disputas em diversos campos, né? O cibernético, por exemplo. Imagina o caos que seria se os nossos sistemas de comunicação, de energia, de finanças fossem atacados. A cibersegurança seria absolutamente crucial num contexto de guerra global, né? A gente já viu como ataques cibernéticos podem paralisar países inteiros, né?
causar pânico, gerar um prejuízo enorme. Então, proteger as nossas infraestruturas críticas seria uma prioridade absoluta. E além da ciberguerra, Gabi, a gente também precisa considerar a possibilidade de ataques terroristas, né? Sim. Em tempos de caos e instabilidade global, né, grupos extremistas poderiam se aproveitar da situação, né, para realizar atentados em solo brasileiro. Com certeza. A gente precisa estar preparado para essa ameaça real, né? Reforçando a segurança em locais estratégicos, né? Aeroportos, portos, usinas nucleares. A gente precisa lembrar que numa guerra global a linha de frente pode estar em qualquer lugar. Falando em linhas de frente, Lucas, a gente não pode esquecer da espionagem. Em tempos de guerra, a informação é uma arma poderosa, né? E países rivais, certamente, tentariam obter informações sensíveis sobre o Brasil. A gente estaria preparado para lidar com essa ameaça. Olha, espionagem é uma ameaça constante, né? Mas num cenário de guerra, ela se intensificaria ainda mais. Proteger os nossos segredos de Estado, os nossos planos militares, as nossas tecnologias. Seria essencial para garantir a nossa segurança nacional. A gente precisa investir em contra-inteligência, né? Garantir que as nossas informações estratégicas não caiam em mãos inimigas. Caramba, gente, a gente está falando de ciberguerra, terrorismo, espionagem. Parece que não tem um minuto de paz nesse cenário de Terceira Guerra Mundial. Mas... E aí, Gabi, voltando à questão da nossa posição no conflito, será que a gente conseguiria realmente se manter neutro? Ou a pressão internacional seria inevitável? Olha, Pedro, a gente precisa ser realista. No mundo cada vez mais interconectado, é difícil imaginar que um país do tamanho e da importância do Brasil consiga se isolar completamente de um conflito global. A gente tem interesses econômicos, políticos e estratégicos que nos conectam a diferentes países e blocos de poder. Mesmo que a gente declarasse neutralidade. Essa posição seria constantemente testada. É verdade. A gente seria pressionado a tomar partido, a oferecer apoio logístico, a ceder espaço aéreo. Seria como dar uma corda bamba, né? Tentando equilibrar os interesses de todos os lados sem cair para nenhum. Exatamente. Manter esse equilíbrio seria um desafio diplomático colossal. A gente teria que usar toda a nossa habilidade política para navegar nesse cenário complexo, buscando diálogo com todos os atores envolvidos, defendendo os nossos interesses nacionais e evitando, ao máximo, sermos arrastados por conflito. A mim vem a pergunta. Será que o Brasil tem a expertise diplomática necessária para lidar com uma situação tão complexa como essa? A gente já teve momentos de grande protagonismo no cenário internacional, mas também já passamos por períodos de menor influência. Será que a gente estaria à altura do desafio? A diplomacia brasileira tem seus altos e baixos, né? Mas a gente não pode negar que o Itamaraty, né, o nosso Ministério das Relações Exteriores, tem um corpo diplomático de alto nível, com profissionais experientes, qualificados. A gente tem uma tradição de diplomacia pacífica, né? Multilateralismo, defesa da resolução pacífica de conflitos. É verdade. O Itamaraty já provou a sua competência em diversas ocasiões. Negociando acordos internacionais complexos, mediando conflitos, defendendo os interesses do Brasil no cenário global. Exatamente. A gente pode contar com essa expertise do Itamaraty para lidar com os desafios diplomáticos de uma possível terceira guerra mundial. Mas é claro, a gente precisa fortalecer ainda mais a nossa diplomacia, né? Investir na formação de novos diplomatas, ampliar a nossa rede de embaixadas e consulados. Buscar uma atuação mais proativa nos fóruns internacionais. Com certeza, a gente precisa de uma diplomacia forte, atuante, né? Para defender os nossos interesses num mundo cada vez mais instável e imprevisível. Mas, no fim das contas, Gabi, a decisão sobre a neutralidade ou o envolvimento do Brasil num conflito global seria uma decisão política, né? Sem dúvida. A última palavra seria do governo brasileiro. Que teria que pesar todos os fatores em jogo, né? Os riscos, as oportunidades, os custos, os benefícios. Seria uma decisão extremamente complexa. Com consequências enormes para o Brasil, tanto no curto quanto no longo prazo. É verdade. A gente está falando de impactos na economia, na segurança, na política externa. Seria uma decisão que exigiria muita responsabilidade, né? E visão estratégica por parte dos nossos líderes. E a gente precisa torcer para que eles estejam preparados para tomar a decisão certa, que protege os interesses do Brasil, do povo brasileiro. Com certeza. A gente precisa de líderes com a capacidade de analisar a conjuntura internacional, né? Avaliar os riscos, as oportunidades, dialogar com os diferentes atores globais e tomar decisões estratégicas que garantam a soberania e a segurança do Brasil.
E nesse cenário de decisões difíceis, Lucas, a gente não pode esquecer da questão da segurança nacional. Será que o Brasil estaria preparado para lidar com as ameaças que a gente já mencionou, né? Ciberataques, terrorismo, espionagem. Olha, essa é uma pergunta complexa, né? A gente tem avançado em alguns aspectos da segurança nacional, mas ainda temos muitas vulnerabilidades. Os nossos sistemas de defesa cibernética precisam ser fortalecidos. Os nossos serviços de inteligência precisam ser mais eficientes. E as nossas forças de segurança precisam estar preparadas para lidar com as novas ameaças do século XXI. É verdade. A gente precisa investir em tecnologia, inteligência e treinamento para garantir a segurança do Brasil num cenário de guerra híbrida, né? Onde as ameaças podem vir de qualquer lugar e a qualquer momento. Exatamente. A gente precisa ter uma visão estratégica de longo prazo, que leve em conta todos os cenários possíveis e nos prepare para enfrentar os desafios do século XXI. E essa visão estratégica, Gabi, precisa ser construída com a participação de todos os setores da sociedade, né? Sim. Governo, Forças Armadas, empresas, universidades, centros de pesquisa. A segurança nacional é uma responsabilidade de todos. E a gente precisa trabalhar juntos para garantir a proteção do Brasil e dos seus cidadãos. Com certeza. A gente precisa de um esforço conjunto, né? Unindo o conhecimento técnico dos especialistas, a capacidade de mobilização da sociedade civil e a liderança estratégica do governo. E aí, galera, diante de tudo isso, a pergunta que fica: o Brasil está preparado para uma terceira guerra mundial? Ou a gente precisa correr contra o tempo para fortalecer as nossas defesas e garantir a nossa sobrevivência nesse cenário caótico? Deixem suas opiniões nos comentários. A gente quer saber o que vocês pensam. É isso aí. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio de Relações Internacionais em Minutos. Isso aí. A gente volta em breve com mais análises e debates sobre os temas mais importantes da geopolítica global. Até a próxima. E pensando nessa construção coletiva da segurança nacional, Lucas, a gente não pode esquecer da importância da educação, né? Da conscientização da população. É verdade. A gente precisa investir em educação para paz, né? Promovendo o diálogo, a tolerância e a resolução pacífica dos conflitos. Uma sociedade mais consciente, mais engajada na construção da paz é a melhor forma de evitar que guerras aconteçam. É verdade. E a gente precisa começar essa educação para a paz desde cedo, né? Nas escolas, nas famílias, nas comunidades. A gente precisa formar cidadãos críticos, né? Que sejam capazes de entender os desafios do mundo, de se engajar na busca por soluções pacíficas para os conflitos. Exatamente. A gente precisa plantar as sementes da paz no presente, né? Para colher os frutos da paz no futuro. E falando em futuro, Gabi, voltando àquela pergunta que a gente fez lá no começo do episódio, será que o Brasil está preparado para uma terceira guerra mundial? A gente já analisou os desafios, os riscos, as vulnerabilidades, mas será que a gente tem algum trunfo na manga? Alguma carta que a gente possa jogar a nosso favor nesse cenário caótico? Olha, a gente precisa ser realista, né? Do ponto de vista militar, a gente não tem o poderio bélico das grandes potências. Mas a gente tem outros recursos importantes que podem fazer diferença no cenário de guerra global. Quais recursos seriam esses, Gabi? A gente tem uma posição geográfica estratégica, né? Um território vasto, rico em recursos naturais, uma economia diversificada e principalmente um povo resiliente. Com grande capacidade de adaptação. É verdade. A gente já passou por muitas crises ao longo da nossa história, né? E sempre conseguimos superar os desafios. A gente tem uma capacidade incrível de se reinventar. De encontrar soluções criativas para os problemas. Exatamente. E essa capacidade de adaptação, de resiliência, seria fundamental no cenário de guerra global. A gente precisaria ser criativo, flexível, inovador para sobreviver e prosperar no mundo em colapso. E além desses recursos internos, Lucas, a gente também pode contar com a nossa tradição diplomática, né? Sem dúvida. A gente sempre buscou o diálogo, a cooperação, a resolução pacífica de conflitos. A gente precisa usar essa tradição diplomática a nosso favor, né? Buscando alianças estratégicas com países que compartilham os nossos valores, defendendo a ordem internacional, baseada em regras, em princípios, trabalhando pela paz e pela segurança global. É verdade. A gente não pode se isolar do mundo, né? Mas também não podemos nos curvar às pressões das grandes potências. A gente precisa encontrar um caminho próprio que defenda os interesses do Brasil e contribua para a construção de um mundo mais justo.
mais pacífico. Exatamente. A gente precisa ter uma postura independente, soberana, mas, ao mesmo tempo, cooperativa, engajada na busca por soluções globais para os problemas globais. E para construir esse caminho, Gabi, a gente precisa da participação de toda a sociedade, né? Não dá para deixar as decisões nas mãos de uns poucos. Com certeza. A gente precisa de um debate amplo, democrático, sobre o papel do Brasil no mundo, sobre as ameaças, as oportunidades que a gente enfrenta, sobre as estratégias que a gente precisa desenvolver para garantir a nossa segurança e a nossa prosperidade. É verdade, a gente precisa de uma política externa que seja resultado de um amplo consenso nacional, né, que reflita os anseios, as aspirações do povo brasileiro. Exatamente. A gente precisa construir uma política externa que seja, ao mesmo tempo, realista e idealista, né? Pragmática e visionária. Que defenda os interesses do Brasil no presente e que contribua para a construção de um futuro melhor para todo mundo. E com essa mensagem de esperança e engajamento, a gente encerra o nosso episódio de hoje de Relações Internacionais em Minutos. A gente espera que essa discussão tenha te feito refletir sobre os desafios, as oportunidades que o Brasil enfrenta no cenário internacional. E que tenha inspirado a participar da construção de um futuro mais pacífico, mais próspero para todos nós. E lembre-se, a paz não é um presente, é uma conquista diária. É isso aí. A gente precisa estar engajado nessa luta, trabalhando juntos para construir um mundo melhor. A gente agradece a sua companhia, te convida a continuar acompanhando o nosso podcast para mais análises, debates sobre os temas mais relevantes da geopolítica global. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário com a sua opinião sobre esse tema tão importante. Até o próximo episódio.